Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Uzias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 1, que diz assim: Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. O rei Uzias, ele vai reinar num período de 52 anos. O seu pai se chama Amazias, que havia sido morto em Laques. E agora Uzias vai subir ao trono aos 16 anos de idade e vai reinar por um período de 52 anos. Ele vai fazer o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai fizera. Então Uzias vai dar-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias guerreou contra os filisteus, derrubou os muros de Gade e de Jabe e também de Asdod, e edificou cidade em Asdod. Deus ajuda Uzias contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas vão dar presentes a Uzias. O seu nome vai até ao Egito, porque ele se fortificou. Uzias edificou torres, edificou portas, como por exemplo, porta da esquina, porta do vale e porta do ângulo. Ele também cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Ele também tinha homens destros na guerra, homens valentes, chefes das tropas, ou por exemplo, exército. Ao todo, mais de 2.600 homens. Ele também tinha um exército com 307.500 homens que fazia guerra com força belicosa para ajudar a ele contra os seus inimigos. Para o seu exército, ele preparou lanças, escudos, capacetes, arcos, couraças e as fundas para tirar pedra. Ele também fez máquinas da invenção da engenharia que estivessem nas torres e nos cantos para atirar flechas e pedras grandes. A sua fama foi até muito longe, porque foi ajudado e se fortificou. Havendo o rei Uzias se fortificado, o seu coração se exaltou até se corromper e transgrediu contra Deus, seu Senhor. Porque o rei Uzias, ele vai entrar no templo para queimar incenso. Ao entrar no templo, o rei Uzias, após ele já vem Azarias, seu sacerdote, com mais 80 homens valentes. E nessa situação, agora Azarias vai dizer para ele que aquilo seria vergonha para ele, que aquilo não cabia a ele fazer, senão os sacerdotes. E nessa situação, o rei vai ficar irado. E agora? A lepra vai lhe vir sobre a sua testa, e os sacerdotes vão ver aquilo e rapidamente vão querer colocar ele para fora do templo. E ele mesmo vai se apressar para se pôr para fora. Isso foi vergonhoso para ele. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E ficou isolado em seu palácio. Então, ele vai morrer isolado, envergonhado pelo mal que ele havia cometido. O que esse rei, o rei Uzias, tem de exemplo para dar a nós? De fato, ele teve de tudo que era bom, podemos dizer, porque ele constituiu várias coisas, teve vários rebanhos, o seu reino foi fortificado grandemente. Mas o seu coração se exaltou. Ele transgrediu contra Deus ao entrar no templo e ao querer queimar incenso. O exemplo é que faça aquilo para o que você foi chamado.
Porque a função do rei é governar. A função do sacerdote é sacrificar. Elevar o povo à adoração a Deus, ao conhecimento da palavra e tantas outras coisas que o sacerdote faz. E quando há essa inversão de valores, há confusão, há pecado contra Deus. O rei Uzias fez isso. Ele quis inverter as coisas. Ele quis fazer o que não era para ser feito, o que não era a sua função. A função dele, como eu já disse, era reinar, era governar o povo de Deus. E ele foi querer fazer a função do sacerdote. Quantos de nós, eu, você, fazemos funções que não é do agrado de Deus? Hoje em dia, o que nós estamos vendo é pessoas que não sabem as suas funções, não sabem o que estão fazendo na igreja, não sabe o porquê foi chamado, não sabe as suas funções e querem fazer tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, sem ser a sua função, sem ser o seu chamado, e por isso dá errado, por isso cai, por isso peca. Ache a sua função. Busque a sua função. Peça a Deus para te dar direção, para que você venha saber qual que é a sua função na igreja, qual que é a sua função na casa de Deus, qual que é a sua função na família, qual que é a sua função no trabalho, qual que é a sua função na escola, qual que é a sua função no mundo. Ache a sua vocação. Busque em Deus o porquê você foi chamado para a obra. Busque saber qual que é o seu chamado. Se você foi chamado para ser rei, então governe. Se você foi chamado para ser sacerdote, então faça o que um sacerdote faz. Se você for chamado para ser um profeta, então faz o que um profeta faz. Vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus para saber qual é a sua função no reino dele. Porque muitos de nós estamos errando, estamos pecando, por não estar na função que Deus quer. E assim nós fazemos a função dos outros e não a nossa. Quando nós fazemos o que é para o sacerdote fazer, nós não estamos fazendo nossa função. Se eu fui chamado para governar, eu tenho que ser governador, eu tenho que governar, não posso fazer o que o sacerdote faz. Por isso, dentro da casa de Deus, há regras, há normas e a cada um com a sua função. Busque saber qual é a sua função no reino do Senhor, para que você não faça aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Então busque a sua função. Busque saber o porquê você foi chamado para este mundo. Porque você não nasceu por obra do acaso. Você tem um propósito nessa terra. Deus tem um propósito com você nessa terra. A sua vida tem um sentido, sim. Você não nasceu do nada. Você tem um propósito. Você tem uma vocação. Ache sua vocação, ache sua função e faça ela. Não faça funções dos outros. Deixe Deus te usar naquilo que você foi chamado. Deixe Deus te usar na sua vocação. E que nós possamos descobrir, achar, buscar em Deus, saber qual é a nossa função, qual é a minha função, o porquê eu fui chamado para o reino dele. Desde já, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, está saindo todo dia às 10 horas da manhã, comentar lá embaixo mais vídeos que você quer que eu traga, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida, até mais, valeu e fui!